Bom dia, Rose. O que você conta pra gente aí depois dessas declarações polêmicas do Coronel Menezes e também do Heron Bezerra? Olha, eu acho que a gente tem que prestar atenção principalmente na data. Ontem terminou o primeiro prazo fatal das eleições de 2024, que foi o prazo da janela partidária, que foi aberto no dia 7 de março, fechou no dia 5 de abril. É quando pode ter o troca-troca de partido. Quem vai disputar a eleição tem que estar afiliado a um partido 6 meses antes da eleição. Então essa data era muito importante. A última semana foi bem movimentada e ontem assim, os bastidores estavam quentíssimos, assim, gente que está no mesmo campo, que pode ser que no segundo turno busque aliança, mas estava muito chateada assim com essa confusão que é feita, né, de atrair um nome que às vezes já estava quase para afiliar a um outro partido. Eu vi muita gente se queixando do Roberto Cidade, né? Ele tem uma força maior, a gente já falou, tem 3 máquinas em torno do nome dele neste momento. Então houve ali uma movimentação muito grande. Você sabe que as chapas de vereadores, elas são importantes também para os cargos majoritários, porque são bases, são cabos eleitorais fortíssimos, a depender da estrutura que tenham, do nome que já seja conhecido, para puxar votos para eles próprios, mas também para o cargo majoritário, para o seu candidato a prefeito. Então estava esse mata-mata. Claro que na esquerda eles têm uma dificuldade maior de atrair nomes de muito relevo, né, em função de não estarem na máquina, né, a maioria dos partidos. Então há uma dificuldade maior de construção. Outro nome forte, né, o partido forte para atração de nomes é o Avante. Eu vi também que houve essa confusão. Quem está no campo dos partidos do Wilson Lima, conversando com os dois lados, e aí a queda de braço foi feia, assim, sabe, Jenny? Mas, com certeza, partidos que têm nomes, por exemplo, como Coronel Menezes, tinham uma atração maior, né? Porque todo mundo vê nele alguém que vai puxar muito votos. Então, muita gente queria se filiar lá. A informação que eu tenho é que o Rodrigo Guedes, vereador, foi pro PP. Né, que é um nome tido como independente, mas já estava num partido, digamos assim, que estava no campo de base, né, do Wilson Lima, né, foi só uma movimentação. Mas é isso, a gente vai trazer os nomes, todas essas alterações nas matérias da Band News e também na coluna de política, era importante situar. Um dado importante para todo mundo ficar ligado, todos os partidos, eles concorrem sem poder fazer alianças, né, quem está junto é quem está em federação, como é o caso da Federação PSDB e Cidadania, as duas de esquerda, né? De quem está sozinho, como o Avante, como o PP, MDB, PSD, eles podem lançar até 42 nomes, né? Porque a regra é que sejam 41 candidatos, o mesmo número das câmaras, no caso nós temos 41 vereadores, mais um. Então eles podem lançar até 42 nomes, pode ser menos, mas aí menos prejudica essa estratégia de busca de voto, porque precisa chegar ao quociente eleitoral. Você viu aí no exclusivo, o professor Afrânio, que é o craque dos números, que a gente sempre consulta, e outras pessoas também, estão trabalhando com quociente eleitoral, e ainda tem mais uma regra que vai valer nessa eleição. É o quociente, digamos assim, individual, né? Capacidade individual do candidato. Se só entra o candidato que tiver alcançado 5% dessa votação, né, desse quociente, ou seja, o cálculo dá mais ou menos 5 mil votos. Na eleição passada teve vereador que entrou com 3 mil votos, então eles vão ter que se rebolar bastante para conseguir alcançar todas essas medidas, né, estarem aptos a se tornarem vereador nesse sentido. Bom, vale ressaltar também que tem uma outra regra, tem que ter no mínimo, né, das 42 candidaturas, ou menos, se optarem por menos, um mínimo de 30% de candidaturas de mulheres. É essa regra aí e essa batalha que estava tendo nesse último dia, né, de filiação partidária, de janela partidária. E Rose, a gente, pelo que a gente estava falando nos bastidores, a gente tem atualizações aí do PT, é isso? Você chegou a conversar com a Anne Moura, foi isso? Eu acho que é a grande dúvida mesmo, assim, né, a expectativa de todo mundo, como é que estava a recepção do Marcelo lá. Até está aqui na coluna de ontem, que ele foi muito bem recebido, eu percebia que foi recebido com afeto pelo Valdemir Santana, que é o presidente municipal, e a Anne Moura, e outras pessoas que estavam lá presentes também. Eu tive a chance de conversar um pouco com a Anne Moura, depois que eu entrei na coluna de política, e eu percebi qual a condição,
das falas da Anny Moura nos últimos dias, depois da filiação do Marcelo Ramos. E eu achei interessante uma frase que ela diz assim: olha, o Marcelo Ramos está respeitando mais a minha candidatura que o diretório municipal, minha pré-candidatura que o diretório municipal do PT. Então, dentre as razões do desconforto, do incômodo que a gente percebe na fala da Anny Moura, que as pessoas comentam a esse respeito, ela deixa claro com essa frase que não são relacionadas ao Marcelo. Ela mesma verbalizou isso para mim. Não é a vinda do Marcelo, não é a filiação do Marcelo. Eu entendo, ela é alguém que está dentro do contexto nacional do partido e que constrói também as articulações em outros estados. Então, ela entende que isso é do jogo. O que ela não entende é a forma, e é o que ela disse, né? A forma como foi tratada a pré-candidatura dela o tempo todo, inclusive de não divulgação de uma pesquisa interna que eles fizeram, que no entender dela, na leitura dela, o nome dela foi o nome que foi visto como a melhor possibilidade do PT de disputa eleitoral. Não no sentido de ser alguém disparado de votos, mas dos nomes colocados, alguém que tinha uma imagem que podia ter uma chance de ser trabalhada e ter crescimento. Então essa é a questão dela. O que me chama a atenção é que no contexto do PT, da esquerda, o Marcelo entrou, sem dúvida nenhuma, gostando ou não do Marcelo, criticando ou não, até quem está criticando estava calado, né? Então reviveu, o Marcelo agitou, aliás, ele agitou no contexto da eleição, porque desde que ele entrou no jogo, não se fala mais de outra coisa, só do Marcelo Ramos. Então, veja, ele abafou até a pauta única que era da direita. Então, penso que de forma geral, todos eles estão entendendo isso e muito animados. A chapa de vereador está super animada com a entrada do Marcelo também. O eleitorado, a militância do PT, isso é bem diferente também, assim. Nunca vi um nome, nem mesmo do PT, alcançar esse nível de ânimo e um nível também de baixa reação, viu? De questionamentos. Eu acho que para o PT, para a federação, tá até pouco, sabe? E essa frase da Anny, para mim, é bem simbólica, né? Assim, de todos aqui na diretório municipal, o Marcelo está respeitando mais minha pré-candidatura que os demais. Então eu penso que isso também tem significados no sentido de entendimentos dentro desse campo de esquerda. É isso, Jenny. E Rosa, eu achei até que ela também respeitou a postura, o anúncio do nome do Marcelo, né? O Ricardo ouviu todos os que estavam se colocando como pré-candidatos, e ela assumiu uma postura de estou pelo projeto do PT. O que importa é o projeto do PT, enquanto os outros tomaram ali uma postura um pouco mais resistente, eu vou usar esse termo. Você teve essa impressão também? Olha, eu tenho a impressão nos bastidores que o que está acontecendo, as pré-candidaturas ontem, eles se inscreveram, porque tem os limites internos deles também, tem toda uma regra interna na federação. Então, no PT, houve inscrição do Valdemir Santana, e falaram que até que o vereador Sassá se inscreveu também como pré-candidato a prefeito, o Sinésio Campos, a Anny Moura e o Marcelo Ramos. Eu, na verdade, agora não sei precisar se a inscrição do Marcelo Ramos se dá nesse momento ou será no outro. Esse detalhe eu não apurei com precisão, mas está posta a pré-candidatura dele pelo próprio Lula, né? Bom, a impressão que eu tenho é que desses nomes todos, antes da entrada do Marcelo Ramos no jogo, quem de verdade queria ser pré-candidata, quem estava com vontade, na minha impressão, na minha opinião, de ser pré-candidata mesmo prefeita, era a Anny Moura, né? Os demais tinham visões diferentes, mas alguns até construíam caminhos que fossem de candidatura à esquerda, mas provável não queriam o nome da Anny ou não queriam o nome um ou do outro. Nesse contexto, esse nome de fora do PT que entra agora, o Marcelo, conseguiu agregar, né, a simpatia de grupos muito divergentes. Esse é um dado. O outro dado que eu percebo é que essas pessoas que se agradaram com o Marcelo têm uma tendência, alguns, pelo que eu percebi, estão em conversa para que eles possam desistir de forma conjunta e anunciar o apoio deles à pré-candidatura do Marcelo, que são essas ações internas dos ritos, né, do partido de esquerda, que é o PT. Bom, a fala da Anny me diz que
o que o passado dela mesmo diz, é alguém muito disciplinado, né? As decisões nacionais, né? As decisões de conjuntura do partido, então deve seguir esse caminho também. E a fala de fora, vamos colocar o PCdoB, porque tem as regras da federação que pode ser contestada por qualquer partido, qualquer pré-candidatura que não for unificada. Mas nessa contestação, quem decide está acima, nacional. Veja, quem escolheu ele para vir se filiar ao PT, quem convidou foi o Lula, né? Aí para nisso. E o Heron Bezerra, que é pré-candidato do PCdoB, que manteve a sua pré-candidatura da forma como sempre faz. Ele, aliás, que sempre defendeu essa frente de esquerda progressista, tá rouco de falar isso, o Heron. Na nossa entrevista, depois que fez todas as questões, explicação de regras e tudo mais, tudo que é possível fazer, que não vai desistir da sua candidatura, ele disse que o PCdoB, assim como todas as eleições, independente do nome da escolha, se for o dele ou se for outro, vai militar, vai seguir a regra, vai seguir o que o grupo decidir mesmo, vai entrar na campanha. Ele disse que não é como o PT, que às vezes quando a pessoa não aceita, não entra, né? E é verdade, o PCdoB é assim. Então, veja, eu acho que nessas falas todas, as coisas estão muito convergentes e favoráveis a essa pré-candidatura do Marcelo Ramos. Ele cumpriu muito bem o papel, né? Ele fez muito bem a esquerda, né? Vamos combinar que a esquerda, de certa maneira, de todas as maneiras, tem muito que agradecer essa entrada do Marcelo. Eles não tinham nada melhor, não tinha nenhuma outra opção melhor que essa, na verdade.